posto para gravar, ou fui eu, sei lá. Então, assim, mas tudo bem. Então, vamos começar, depois a gente continua batendo papo. Mas, assim, bem-vindos a essa semana de imersão. A gente tinha planejado ela desde o semestre passado, em virtude dessa questão da pandemia. Se a gente considerasse que era viável voltar presencial, a gente tinha planejado ela inicialmente no meio do ano, aí depois a gente jogou para outubro, ia ser na semana anterior, semana passada, mas aí com a questão do calendário que a gente começou uma semana depois, em agosto, né? Aí a gente também passou para essa semana, porque era justamente para pegar final da P1 e início agora do segundo bimestre, certo? Então, assim, o principal objetivo era quebrar um pouco a rotina. A gente sabe que a gente está cansado, exausto dessa coisa de quarentena, de ficar em casa. Eu sei que nem todos estão 100% remoto, né? Tem pessoas que estão trabalhando ou retornando. Com relação a gente retornar presencial, alguns alunos vêm me indagar, a gente vai ter reuniões com a reitoria. Hoje, para retornar, teria que retornar só algumas disciplinas em função de medidas de afastamentos, né, distanciamentos necessários, e também sempre resguardando quem não puder voltar, né, pelos motivos de grupo de risco, etc. Então, assim, mas para o próximo ano, a gente já entende que até o início do semestre, fevereiro, março, a gente já vai ter condições de estar retornando, se não 100%, ou seja, todas as disciplinas, mas boa parte delas, ok? Então, a gente tem já vislumbrado, discutido essas questões, não batemos martelo ainda, porque também a gente tem uma relação com a reitoria disso. Alguns alunos me questionaram algumas semanas atrás por conta das escolas particulares estarem retornando, né? Então, se a gente retornaria, e aí, assim, mesmo as escolas particulares aí, né, de ensino fundamental, médio, que estão voltando, elas estão voltando com medidas de distanciamento e turnos, horários, para não dar aglomeração nas salas, né? Então, assim, se a gente voltasse agora, a gente ia voltar semelhante ao que as escolas estão fazendo. E a gente entende que do jeito que a gente está remoto, pelo menos até o momento, a gente consegue atingir mais e aproveitar melhor os horários, né? Com as aulas, com todo mundo. Além do mais, a gente não deve esquecer que temos professores também, alunos em grupo de risco. Então, a gente pensar muito no coletivo, e não só no individual, né? Mas a gente está sempre conversando. Se quiserem conversar comigo separado, marcar uma reunião depois, a gente vai trocando mais ideias em relação a essa questão de retorno não de aula por agora e próximo semestre. De qualquer forma, um dos objetivos dessa semana de imersão, a gente deu esse nome de semana de imersão justamente porque a gente queria quebrar um pouco a rotina da aula, né, do que vocês têm das aulas, e ampliar os conhecimentos de vocês, estimular a criatividade e a interdisciplinaridade, né, o trabalho em equipe de vocês. Então, hoje, amanhã e depois, a gente vai estar com essa imersão em temas e desafios atuais, né, e vamos ter palestras, mesa redonda, com profissionais de mercado, que vai ser transmitido pelo YouTube, conseguir também, fuçando aqui, eu tô que estudo redes sociais, e a gente vai conseguir também transmitir na página do curso, no Facebook e no Instagram. Sendo que do Instagram, o chat não vai estar disponível para a gente, que a plataforma do Instagram não vai permitir que a gente interaja no chat. Mas do YouTube e do Facebook, sim, tá? Então, tô quebrando a cabeça, aprendendo a mexer com essas coisas para dinamizar um pouco para vocês também. Então, palestras e mesa redonda vão estar por redes sociais, e a nossa parte mais interna, que é o desafio de projeto, que a gente também chama de uma maratona de projetos,
e algumas oficinas vão estar via Blackboard Collaborate. Eu tentei passar os links para vocês o máximo possível. Agora cedo que eu vi que a primeira palestra do Valdir Belisário, o link saiu errado, mas o QR Code está certo. A gente revisa, mas alguma coisa vai errado. Mas, então, assim, a gente está em comunicação pelo Zap o tempo todo também para corrigir algum probleminha, errar é humano, né? Mas, assim, aqui eu estou com a programação, que eu já tenho passado para vocês também, né, alunos, professores. A gente tentou trazer uma dinâmica bacana de temas, de assuntos interessantes, e também, assim, muito conteúdo para aproximar mais a gente de outras informações. Eu estou ocupada, meu filho, gente, faz parte, né? Não é corta, não. Ele mandando eu cortar aqui, parar de falar. Agora eu não posso, não. Depois, agora não dá, não, João. Então, eu vou explicar para vocês aqui a nossa programação. Ele quer que eu pare minha vida para ajudar ele, gente, em alguma coisa. Não é fácil, né? Então, eu vou explicar para vocês. João Pedro, por favor, eu vou explicar para vocês o que é esse desafio de projeto. Isso aí, alguns ontem já estavam, professor, o que é isso? Me explica, assiste amanhã que a gente explica, né? Então, a ideia é a gente trabalhar a disciplinaridade. Aqui nós estamos com estudantes de design de interiores e de arquitetura. O design, a gente tem alunos do presencial e do curso EAD híbrido, tá? E a gente quer permitir essa troca de experiências entre vocês. Então, a gente organizar grupos para vocês conseguirem trocar informações e desenvolver propostas. Durante esses 3 dias, vocês vão ter essa oportunidade de estar tendo orientações e discutindo essas propostas. E ainda o fim de semana, podendo enviar até o domingo, eu vou ter datas aqui, só para explicar para vocês. O que a gente está trazendo como um desafio? Misturar semestres, tá, gente? Eu tenho um colega, eu sou do 5º semestre, mas eu tenho um colega do 9º, posso fazer grupo com ele? Pode. Aqui a gente não vai estar preso a disciplinas. Durante esses 3 dias, a gente quer realmente estar misturando. Se vocês já conhecem outros alunos de outros semestres ou do outro curso, maravilha. Se não conhece, a gente vai fazer vocês se conhecerem. Vamos dizer assim, a gente vai organizando esses grupos. Então, a gente trouxe como tema projetos pós-pandemia. A pandemia, ela mudou o nosso dia a dia, a gente sabe disso. A questão da gente vir para casa, trabalhar o home office, adaptar o espaço, e a gente conseguir repensar como que está a nossa vida, a nossa rotina. Várias empresas e órgãos públicos já têm pensado e estão se adaptando, inclusive contratando empresas de consultoria para manter boa parte do seu quadro de funcionários em home office. Isso é economia, inclusive, para as empresas, para os órgãos. Aluguéis que pagam, que daí eles conseguem reduzir para metade, até 1/3, entenderam? Então, assim, a gente precisa realmente... Deixa eu pegar aqui um negócio para o rapazinho, gente, senão... João Pedro, isso é muito feio, viu? Gente, eu dando bronca nele. Ave Maria. Então, a gente lidar com essa logística, né, de casa, de filho, não é fácil, não. Mas, assim, as empresas, elas têm entendido que uma série de economias vão sendo feitas. Então, assim, a gente entende que depois do coronavírus, o mundo não vai continuar sendo o mesmo. Não é só Brasil, é o mundo inteiro. Por quê? As mudanças são necessárias por economia, por desafogar trânsito, os locais. Então, a gente sabe que a pandemia ela veio a acelerar um processo que já estava acontecendo num ritmo mais lento. E aí viu-se, por necessidade, viu-se que funciona em muitas áreas, né? Aí, nesse desafio que a gente está propondo para vocês de projetos, vocês vão se organizar em grupos, vocês podem escolher uma das categorias que a gente chamou de módulos, né?
Módulo A, habitação pós-pandemia. Então, a questão residencial, o que é que se imagina pós-pandemia, em termos de soluções de espaço. Projeto tecnotrópico, trópico, ótimo, enrolei a língua aqui, que é a parte mais fictícia, né? Vamos dizer assim, eu vou explicar cada um deles. E espaços públicos pós-pandemia. Eu não tenho prêmio em dinheiro para ninguém, tá? Não tenho brindes, assim, nada de outro mundo, mas a ideia é a gente dar certificado de participação e classificação para primeiro e segundo lugares, né? Em cada uma das 3 categorias que a gente tem aqui acima. Eu vi que alguém escreveu alguma coisa, mas a gente vai explicando agora, tá? E os professores estão aí me ajudando também, ótimo. Então, aqui, módulo A. O certificado para o currículo é importantíssimo, justamente. Eu sei que muitos hoje em dia estão preocupados em quererem ir para o exterior ou tentar a vaga para o mestrado, doutorado, vários fins, né? E no Brasil ou fora, e isso tudo em currículo ajuda muito, né? É mais do que prêmios em dinheiro, a gente sabe disso, isso vão sendo diferenciais. Então, o módulo A, como desafio, a categoria A, é a parte da habitação pós-pandemia, então a gente vai tendo aí um texto, né, de orientação, e eu já venho com as questões aqui embaixo. A gente quer que vocês proponham um espaço entre 60 e 120 metros quadrados, no máximo 2 pavimentos, tá? É onde vocês revejam os espaços, projetar do zero. Por isso que é interessante também a gente ter estudante de arquitetura e de design mesclados nas equipes. Como que se dá? Pensar, né, em questões como se dá a relação entre espaço de trabalho e espaço de moradia, qual a importância das soluções de conforto ambiental e sustentabilidade, a importância da tecnologia nesse novo cenário, existência de questões obrigatórias, assim, elencadas, não exclui que se interponha novos questionamentos. Então, por exemplo, em grupo, a gente começou a levantar outras questões. Tranquilo, a gente pôs aqui o básico do básico para vocês, tá? Esses trabalhos não é para ser um trabalho maçante para vocês, pelo contrário. O principal é defender a ideia, mas vocês não vão apresentar oralmente. É que nem quando a gente entrega um trabalho para um concurso, um projeto para um concurso. As pranchas, elas têm que falar por si só. Então, elas vão estar explicando todo o contexto das soluções, o porquê do que vocês estão apresentando daquela forma aqueles espaços. Então, a gente precisa de parte técnica? Precisa. Planta dos pavimentos, 2 cortes, no mínimo, né? 2 perspectivas, uma interna e outra externa, e o memorial. O memorial é o texto que explica quantidade de pranchas. A gente pediu formato A3, salvo em PDF, configurado, bonitinho. A gente não usa software, pode fazer à mão? Pode, inclusive vai ter oficina com o professor Guilherme de perspectiva. Pode fazer à mão, pode fazer no computador, o que acharem melhor. Mas como a gente tem equipe, né, essa interdisciplinaridade, vocês podem juntar quem já tem um pouco mais de conhecimento em outras ferramentas ou não. Fica a critério de vocês. A gente não vai estar olhando se fez um render, um 3D lindo, maravilhoso, deixou de fazer. A gente vai estar olhando as soluções, a criatividade em dar soluções aos espaços, tá? Então, a gente tem o espaço residencial, a gente tem o espaço... Opa, alguém mexeu aí na minha apresentação. Vamos lá. Tá todo mundo como moderador, então, se mexe aí na setinha, muda para todo mundo. Deixa eu ver. Vou voltar aqui no slide 8, tá? A segunda categoria, que é o módulo B, que a gente chamou, é o projeto tecnotópico, que é um cenário fictício, foi ideia do professor Glauco. A gente curte também, assim, não ficar somente
naquilo que é 100% real, né? A gente tem que trabalhar um pouco da criatividade com vocês. Na nossa área, tudo é possível e a gente tem que trabalhar soluções, opções diferenciadas para o estudante. E vocês vão poder escolher. Então, eu sou mais pé no chão, eu quero ficar na parte residencial mesmo, não, eu quero viajar. Então, qual que é o conceito? Uma cápsula, tá? Uma empresa lançou um concurso, aí o texto está explicando, para uma solução de um projeto de uma cápsula, que seria a capsulia, né? Onde a gente pudesse estar tendo uma opção de atender a demandas de naufrágios, inundações, tá? Se a gente for parar para pensar, isso não é tão loucura, que isso tem acontecido já pelo mundo, né? Assim, de várias situações onde a gente precisaria de um suporte, mas uma demanda específica aí. Então, assim, vem como uma proposta já dela ser desenvolvida em material plástico reciclado, que demos o nome de Replaste, com vedações de encaixe emborrachadas e painel de vidro fotovoltaico para emissão de sinal GPS também, parte inferior com câmera de ar, pequenas asas laterais para manter a cápsula posicionada na lâmina d'água. Então, tem até um croquis aqui do professor Glauco, com ideias, mas vocês podem e devem trabalhar o conceito, a estética, ok? E desenhar a solução de espaço. Cancelar minha apresentação aí. Deixa eu voltar aqui. Espera aí. Ai. Voltar, gente. Aí vocês têm que pensar no sistema de encaixe das peças. Uai, gente, quem está mexendo na apresentação? Tô perdendo a apresentação aí toda hora. Deixa eu voltar aqui. Tomar cuidado para não clicar. Eu pus todo mundo como moderador, então isso atrapalha um pouco, né? Tem gente querendo mostrar o rosto. É porque se clicar na tela, como está todo mundo como moderador, aí consegue passar os slides também, entenderam? A apresentação das propostas do módulo B, do tópico, seria planta baixa também, 2 cortes, no mínimo, 3 detalhes, para a parte de armazenamento de água, comida, encaixe de uma das peças, as perspectivas, umas 2, e o memorial. Então, a gente vê que a gente está na mesma linha de raciocínio e não é uma quantidade enorme de desenhos. É, na verdade, uma base de informações para defender uma ideia e um conceito. Entenderam? O módulo C, que é a terceira e última categoria, é a parte de espaços públicos, onde a gente pensa no DF, tá? A parte de readequação, propostas de readequar avenidas, parques ou praças. Vocês escolhem um local, buscam no Google, Cicad, Geoportal, aonde achar mais fácil as informações, medidas, o levantamento, né, do local, e vocês vão pensar em soluções dentro dessa nova realidade. Para 2030, que é 10 anos, como que as ruas, os espaços devem estar revistos em relação a essa questão da pandemia. Hoje nós temos o coronavírus, mas podem surgir outras pandemias, outros vírus que venham a trazer essas necessidades de mudanças de hábitos, de distanciamentos para a nossa sociedade. Então, será que as praças têm como... os chineses são super criativos, Diego. Será que as cidades devem continuar como elas são? Entendeu? Vamos viajar um pouco, sair da caixinha. A mesma coisa, a gente sabe que o brasileiro ele tem uma cultura europeia, né? Então, assim, o calor humano, a necessidade de aproximação, de socialização é muito grande. Mas a gente entende que quanto mais a gente se aproximar, hoje a gente vê muito isso, a gente se aproximar dos orientais, a gente talvez estivesse sofrendo menos ou tendo um impacto tão grande na nossa rotina, um tempo
tão extenso como a gente tem tido, porque os nossos hábitos são muito diferentes, né, dos orientais. Então, as cidades, será que daqui a 10 anos, a gente, em cenários pandemia, tantas ruas tão largas, os transportes, porque o transporte público é um meio de aglomeração e tanto, e de propagação de um vírus, né? Então, assim, repensar essas questões, os espaços públicos, convivências, soluções, talvez, ou aproveitando, vamos manter o conceito nosso de aproximação, mas com cuidados, ou não, afastar tudo, vamos pegar exemplo dos orientais, não sei, podem viajar, fiquem à vontade, entenderam? Mas a gente quer que usem critérios como melhor aproveitamento do espaço, considerando insolação, ventos em torno, materiais sustentáveis e a linguagem da paisagem urbana. Tá? Porque isso a gente entende que são também preceitos de qualquer projeto, a gente trabalhar nesse nível para manter uma qualidade, ok? De soluções e diferenciar, mostrar, somos profissionais, estamos nos tornando profissionais e sabemos pensar diferente com mais qualidade, né? Vamos dizer assim. Para a parte de urbanismo, de espaços públicos, planta de implantação, planta baixa, escala, gente, vai depender muito do que vocês estão pegando de espaço, ok? Então, não tem como a gente prender a uma escala. Tem que ser de fácil leitura, o que vocês estiverem apresentando. Planta baixa localizando a infraestrutura, 2 cortes, 2 seções transversais, 2 mobiliários urbanos, 2 perspectivas, tá? No mínimo. A gente, durante essa semana, fechando aqui, já está terminando a apresentação, a gente, repetindo, a gente está com as palestras, né, algumas oficinas também, mesa redonda, e grupos de orientação. Os grupos, eles vão estar separados por linhas de raciocínio, de orientação dentro da área de cada professor. Então, não é assim, tecnotópico está no grupo 2. Não. Tudo que vocês quiserem tratar sobre conforto, vocês vão entrar em salas do grupo 2. Tudo que quiserem tratar sobre ideia, solução, a viagem ou não do que vocês estão desenvolvendo, vocês entram em salas do grupo 1. E do grupo 3 na parte de representação técnica e apresentação, diagramação, perspectiva e desenho técnico, entenderam? Vocês vão ter até o dia 18, domingo, às 18 horas, para enviar as propostas por um formulário do Google que eu vou encaminhar para vocês pelo Blackboard, tá? Vocês não vão apresentar oralmente e depois, dia 24/10, eu vou abrir lá no YouTube para a gente divulgar os resultados, tá? No fim do semestre, a gente vai fazer o encerramento do semestre, a gente faz premiação dos projetos integradores e a gente vai deixar com que os vencedores apresentem essas soluções oralmente no fim do semestre, tá? Vou disponibilizar, Luiz, esses slides. Também vamos disponibilizar outros materiais para vocês. Então, aqui eu já termino a minha fala, e aí eu vou interromper aqui só esse compartilhamento para vocês me olharem, e eu vou vendo aqui as perguntas e os professores também vão me ajudando. Não temos modelo e limite de prancha, estamos deixando livre. A gente pediu o A3, tá, em termos de formato, mas vai estar salvo em PDF. Não deixamos restrito, como em concursos, né, externos, que teria que ter carimbo sem identificação de vocês, não. Eu tenho regulamento, que no regulamento eu tenho algumas outras informações adicionais. Eu vou disponibilizar para vocês, na comunidade dos alunos no Blackboard, o regulamento, essa apresentação, uma aula que a professora Isabela montou sobre a parte de espaços pós-pandemias, cuidados, afastamentos internos necessários, tá bom? E o que mais que eu vou disponibilizar?
Bom, acho que são esses que eu vou pôr esses arquivos e vou mandar por e-mail para todos vocês. Então, vocês vão ter acesso a essas informações, independente da equipe que estejam, se vão participar ou não. Mas a gente gostaria que vocês participassem, porque a gente entende que é um desafio, assim, entender um pouquinho melhor, pensar um pouquinho em algumas questões. Fora que isso é uma realidade, a gente vai enfrentar isso. Há um mês atrás, uma empresa me procurou pedindo um projeto de retrofit para o espaço deles, justamente porque eles estão desocupando metade das salas que eles ocupam atualmente de aluguel. Eles ocupavam 16 salas, um andar inteiro no prédio, e vão passar para metade. E vão continuar remoto, independente de pandemia, a partir de 1º de janeiro, só 30% do pessoal, 30% vai voltar presencial, 70% vai continuar remoto, porque eles contrataram uma consultoria e entendeu-se que funciona numa boa. Isso vai ser uma realidade de muitos locais, de muitas empresas daqui para frente, repetindo, e órgãos públicos. Então, vocês terem essa oportunidade aqui, fora de disciplinas, para estar pensando essas questões, discutindo, trocando ideias com professores, com colegas, é muito enriquecedor, tá? Então, acho que pela experiência por si só, já vale vocês pensarem nisso. A gente está trazendo, pessoal, alguns arquitetos, designers da Casa Cor, certo? Amanhã de manhã, uma mesa redonda. E a Casa Cor, os eventos, eles se depararam com uma situação totalmente atípica. Eles não puderam ocorrer, né, desde o início da pandemia, e aí a Casa Cor veio com a proposta do Janelas Casa Cor. São containers que estão lá no Parque da Cidade, que a concepção do espaço, a implantação foi da Sans Arquitetura. O Eduardo Sans vai estar falando com a gente amanhã, e pensando essa logística de rever a questão das aglomerações, né, e manter os distanciamentos, os cuidados necessários. Então, assim, tudo tem repensado essa rotina, essa lógica, mas a gente tem que ir muito além, a gente tem que pensar quais materiais que vão ser mais fáceis de se manter uma higienização, cuidados, né, na hora de evitar essa proliferação de bactérias, e por aí vai. Mais do que a gente pensar na parte de conforto, a gente vê hoje em dia que o ar-condicionado, estava assistindo uma matéria um dia desses, que o ar-condicionado split não é uma boa solução, pela questão de não ajudar nessa questão do cuidado do ar, do ambiente. Então, quanto mais a gente tiver iluminação, ventilação naturais, melhor. Todas essas questões vão contribuir para a gente viver melhor em momentos de mudanças, né? Assim, essas questões de cuidados com o ambiente e com a nossa saúde também. Então, acho que tudo isso é importante para todos nós. Em termos de perguntas, o Cleiton está perguntando, pode participar em mais de um? A gente colocou uma categoria só por grupo, porque a gente não quer sobrecarregar vocês. Mas se quiser participar em mais de uma categoria, aí fica a critério de vocês. A nossa intenção é que a gente, vocês se unam. No regulamento eu tenho mais explicações, em grupos de pelo menos 2 estudantes, um de arquitetura, um de design de interiores, mas até 5, no máximo 5. A gente vai tentar ajudar vocês a se conhecerem, vamos dizer assim, e vocês montem as equipes. Então, não é para fazer sozinho, é para ter mais alguém junto, tá? Para realmente ter discussão, troca de informações, tá? Contando que não prejudique o desenvolvimento dos trabalhos, com certeza, Roberta. Eu não entendi muito bem quando é a entrega final. Seria dia 18, sim. Como esses dias, Luísa, a gente está hoje, amanhã e depois desenvolvendo esses trabalhos, essas palestras, oficinas, a gente entende que vocês também, se a gente colocasse para vocês entregarem sexta-feira, vocês não teriam condições, tempo,
aí a gente já está atolando vocês de coisa, de demanda. Então, a gente quer que vocês participem das palestras, das oficinas. A gente sabe que vocês têm trabalho, atividade fora IESB. Então, não é para vocês ficarem esses 3 dias sem fazer mais nada, né? Então, por isso que a gente está optando por vocês terem até o domingo, às 18 horas, para enviar. Eu vou passar o link do formulário para vocês enviarem os PDFs das propostas, tá? Diego, o ideal seria fazer no mínimo 2, tá? Porque a gente quer, um dos objetivos é trabalhar essa dinâmica, a interdisciplinaridade, tá bom? Vai ter mais de um grupo por tema? Não, então, eles têm que enviar o trabalho dentro da categoria, tá? Módulo A, módulo B, módulo C. Se quiserem fazer mais de um grupo, às vezes o Diego faz grupo com a Luísa e o Diego para a parte do residencial e ele faz grupo com a Adriana na parte do tecnotópico, sei lá, entendeu? Eu tô pegando os nomes que eu tô vendo aqui, e ele apresenta 2 postas, só que em grupos diferentes, ou o mesmo grupo, aí fica a critério de vocês. Eu acho que vai depender muito da disponibilidade, do tempo que se tenha. A gente tentou não restringir demais, né? Até para dar liberdade para vocês. Mais alguma pergunta por enquanto? Agora, vamos fazer como a gente vai formar grupos. Então, agora às 9 a gente tem uma palestra com o Valdir Belisário na parte de pavimentação permeável. Isso é muito bom, muito importante. Como um dos critérios, inclusive, que a gente tem conversado, o módulo C, por exemplo, aí que a gente pega a área, essa parte urbana, né, espaços públicos, mas também no residencial, ao redor, a gente pensar em soluções sustentáveis, ecologicamente corretas, pisos permeáveis são importantíssimos nessa área. Então, vocês assistirem a palestra para um pouco de conhecimento dessa informação. Okay? Aí... Valdir, Larissa, desculpa, o Valdir já está até aí conectado, escutando a gente. Muito importante a participação, assistir essas palestras, elas vão estar disponibilizadas depois pelo YouTube, então vocês conseguem assistir de novo, fiquei na dúvida, interagir, gente, fazer perguntas, tá? Porque isso vai enriquecer para vocês. Aí, o que vocês... vai ter a palestra agora das 9 com o Valdir, às 10h30 com a Alessandra Araújo, a parte do Feng Shui e arquitetura pós-pandemia. E depois da palestra da Alessandra, a gente vai para salas aqui no Collaborate, que a gente vai começar a ajudar vocês a dividirem esses grupos, tá? Então, a gente entra, por exemplo, na de projeto, no grupo 1, o link mais tarde, lá pelas 11h30, 11h40, quando acabar da Alessandra, a gente entra e a gente já vai se organizando. Se vocês conseguirem se organizar, beleza, mas a gente vai estar também à disposição desses grupos para estar organizando vocês nesses grupos, tá? Quem não tiver condições de estar até meio-dia hoje, tentar mais tarde... Vai conversando aqui pelo chat. Quem quer fazer grupo comigo? Eu sou do curso tal. Vocês podem conversar em paralelo, não tem problema. É interação. Se a gente estivesse presencialmente, a gente ia estar trocando figurinha, conversando com o colega do lado e por aí vai, né? Então, já indo fazendo amizade. Aqui a gente está virtual, mas a ideia é interagir. Tá? Os chats estão aí para isso também. E os professores vão estar dando apoio. De noite eu vou repetir essa apresentação, porque a gente sabe que muitos alunos do noturno não têm tempo, condições de assistir de manhã. Quem quiser também tentar entrar na da noite, tentar fazer grupo com gente da noite, se organizem. A gente está dando muita liberdade para vocês também se organizarem. Tá bom? Tem alguma pergunta que eu deixei de responder? Sâmia perguntou da entrega, dia 18, aí a Ivana já foi colocando, e eu vou passar tudo isso por e-mail para vocês também. Você não me respondeu, pode explicar agora de novo? O que, Sâmia?
o que tem que ser entregue no dia 18, o projeto dentro de cada categoria que eu tinha apresentado. Agora não dá tempo de eu explicar de novo, tá? Eu vou disponibilizar para vocês, ou lá depois da palestra da Alessandra, a gente volta. Eu vou estar em salas também e posso ir tirando dúvidas, e tem a gravação dessa daqui. Até o fim dessa manhã eu já mando para vocês material e a gravação dessa apresentação aqui, que daí vocês podem ir assistindo, tá bom? Combinado? Vamos parar para beber uma água. A gente não vai usar essa sala aqui agora. A gente sai dessa sala do Blackboard e a gente vai para o link lá. Vocês, alunos, vão para o link do YouTube. As oficinas não são específicas para os módulos. As oficinas são bioclimatismo, perspectiva e a parte de diagramação, comunicação visual. Elas são gerais, tá? Elas vão estar atendendo a quem quiser assistir aqueles assuntos das oficinas. Então, vamos sair só para beber essa água. Valdir, Roberta, a gente entra no link específico do StreamYard, tá? Roberta, Valdir, você passou para ele o link? Eu acho que eu pus errado, Roberta, naquela apresentação, o link estava dessa sala. Foi a única que eu errei, desculpa. Isso. Passa aí para mim que eu já passo para ele agora. Eu pus lá no nosso grupo dos professores, mas eu vou... Acho que eu pus, nem sei. Eu pus em algum lugar, eu acho, aqui. Eu te passo agora no Zap e a gente entra na outra, então, tá bom? 5 minutinhos, gente, e a gente começa com a do Valdir, tá bom? Esse é o link para vocês entrarem na palestra, tá, Luísa? Nós, como vamos estar com o palestrante, a gente acessa um outro link e vai ser transmitido. Beijo, gente, até daqui a pouco, tá? Deixa eu achar aqui, Roberta, deixa eu parar a gravação.